Gente, eu vou contar para vocês de uma forma bem breve, bem sucinta, só para vocês terem uma ideia, a história do maior político desse país, o maior político que esse país já viu. Bom, gente, mas antes que eu prossiga, por gentileza, você curta aí, dê o seu like. Eu peço que você faça agora, porque se você deixar para depois você vai esquecer. Eu preciso de likes para fazer o meu canal ter seus vídeos divulgados aqui no YouTube. Peço que você compartilhe, sobretudo porque o assunto merece, né? Peço por gentileza, que você se inscreva no canal. É fácil se inscrever no canal. Aí na tela onde diz inscreva-se, você tecla o dedo com o dedo e você está inscrito automaticamente. E peço que você ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Eu sei que eu estou pedindo demais, me desculpem por isso, mas se não puder fazer tudo, por gentileza, se você puder se inscrever no canal, já ajuda e ajuda muito. Muito obrigado. Bom, gente, então eu vou contar, mesmo que por alto, a história do maior político que esse país já teve. Luiz Inácio da Silva nasceu em 1945, na cidade de Garanhuns, em Pernambuco, no sertão pernambucano, e passava por muitas dificuldades, né? A dona Gandu tinha que criá-lo e junto aos irmãos, né? E o lugar era muito inóspito, tinha seca, tinha fome, era uma situação complicada. O pai do menino já tinha vindo para São Paulo trabalhar, especificamente no Porto de Santos, né? E aí a família resolveu ir para São Paulo para se juntar ao pai, né? Tiveram que vir no que chamavam na época de pau de arara, né? Então, uns caminhões que iam lotados de gente, com gente indo para São Paulo, né? Chegaram em Santos, tiveram que se acomodar lá em uma palafita, né? E o jovem Luiz Inácio da Silva cresceu no meio da pobreza, né? Passando fome, às vezes, né? Com a água invadindo a palafita onde ele morava, com a merda literalmente batendo no chão da casa dele. Então foi uma infância muito difícil, né? Bom, o garoto depois migra para São Bernardo do Campo, né? E ele não teve um estudo formal muito longo, né? Mas acabou conseguindo fazer um curso técnico de torneiro mecânico, né? E conseguiu se empregar na Vilares, né? A Vilares era uma empresa da área de metais, produtos derivados da siderurgia e etc, né? Então ele exerce ali o ofício de torneiro mecânico. Alguns anos depois ele entra para o sindicato dos metalúrgicos, né? Rapidamente se destaca por sua liderança e vira líder do sindicato dos metalúrgicos, né? Depois ele vira líder da Central Única dos Trabalhadores, a CUT, né? E finalmente ele é um dos fundadores e principais expoentes num partido político que se forma em 1980, o Partido dos Trabalhadores, o PT, né? Já no PT, ele concorre em 1982 para governador de São Paulo, né? Ele perde a eleição, fica em quarto lugar, um resultado muito decepcionante para o partido, né? E em 1986 ele se candidata a deputado federal, sendo o deputado federal mais votado do Brasil naquela época, né? Bom, em 1989, depois de 25 anos sem eleições presidenciais, ele se candidata a presidente da República, né? Consegue ir para o segundo turno numa disputa épica com o Leonel de Moura Brizola, ganha por uma percentagem muito pequena de Leonel Brizola. Leonel Brizola queria o apoiar sem restrições, eu volto a dizer, sem restrições no segundo turno, né? Contra Fernando Collor de Mello,
o autoproclamado caçador de marajás. Um tremendo de um enganador. Bom, mas o enganador vence a eleição e Luiz Eduardo Lula da Silva amarga sua primeira derrota na disputa para a presidência. Em 1994, ele vem como favorito para vencer as eleições, né? Só que Fernando Collor de Mello tinha caído, né? Tinha renunciado, né? E ele vinha como favorito, só que o então ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso, lança o Plano Real. O Plano Real é um sucesso e o Fernando Henrique Cardoso se postula como sucessor do seu aliado Itamar Franco, né? E como o Plano Real funcionou muito bem, o Fernando Henrique Cardoso se elege e Luiz Inácio Lula da Silva amarga sua segunda derrota como candidato a presidente da República. Aí o Fernando Henrique Cardoso no poder, em 1996 ele consegue aprovar a vergonhosa emenda da reeleição, né? Reeleição em que ele próprio podia tentar a reeleição, então uma falta de ética danada, né? E Fernando Henrique vem em 1998 para a reeleição, de novo contra Luiz Inácio Lula da Silva e contra Ciro Gomes, né? E Luiz Inácio Lula da Silva perde a sua terceira eleição para presidente da República. Bom, em 2002, né, o PT quer Lula candidato de novo, mas o Lula não quer ser candidato. Ele diz: eu só venho se eu tiver chance real de vencer, eu tenho que costurar alianças para isso e vocês não vão me deixar isolado. Se for para eu vir, eu venho com alianças, ou então eu não venho. Aí o PT se curva e ele constrói alianças, inclusive com José Alencar, grande líder do mundo empresarial, que passa a ser seu vice-presidente, candidato a vice-presidente. E aí, finalmente, Luiz Inácio Lula da Silva se elege presidente da República, derrotando no segundo turno José Serra, né? Então, o primeiro mandato a presidente do Luiz Inácio Lula da Silva é de 2003 a 2006, né? Em 2006 ele disputa a reeleição, tendo como principal adversário Geraldo Alckmin, que hoje é vice-presidente dele, né? E ele vence a reeleição. Então foram 2 mandatos seguidos do Lula, totalizando 8 anos, de 2013 a 2010. Ele faz um excelente governo, sai com uma popularidade de 87%, né? E elege a sua sucessora por ele mesmo indicada, né? A então ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff, né? O período Dilma, o primeiro, começou a ter dificuldades na segunda metade do mandato, né? Mas mesmo assim Dilma Rousseff se reelege. Muita gente no partido queria que Dilma Rousseff não viesse para a reeleição, mas sim viesse ele, Luiz Inácio Lula da Silva, mas Dilma não arreda a pé da candidatura e ela se reelege, não por uma margem pequena de votos, mas se reelege. Mas o segundo governo de Dilma Rousseff é muito ruim, né? E isso dá ensejo para uma operação fraudulenta chamada Lava Jato, que, além de culminar no impeachment da própria Dilma Rousseff, culmina na prisão injusta e inadequada do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Depois de um tempo, a Operação Lava Jato, a fraudulenta, ela é anulada, né? O Supremo Tribunal Federal entende que não há motivos para Luiz Inácio Lula, né? Porque ele já tinha acrescentado o nome Lula ao seu nome original, da Silva, ficar preso e manda soltá-lo, né? E aí ele vem candidato em 2022, já tinha sido candidato em 2018, porém o Tribunal Superior Eleitoral na época cassou sua candidatura por ele estar preso, né? E ele vem em 2022 candidato contra Jair Messias Bolsonaro, né? Que era o atual presidente. E aí ele, por uma pequena margem, vence a eleição, né? Se torna presidente pela terceira vez e vem exercendo a presidência desde então, né? Tentando recuperar o país que Jair Messias Bolsonaro deixou destruído, né? Completamente destruído, e fazendo um bom trabalho nesse sentido, né? Na vida pessoal,
Lula foi casado com Maria Letícia durante muitos anos. Maria Letícia faleceu e aí ele, uns anos depois, casou de novo com a Rosângela Ajanja, que é a atual primeira-dama. Ele tem 4 filhos, tem alguns netos, né? Não saberia precisar quantos, né? E todo mundo que convive com ele diz que ele é um homem super do bem, que ele é um homem muito preocupado com os outros, que tem muita sensibilidade social. Então, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva conseguiu superar Getúlio Vargas como o maior presidente de todos os tempos, né? Mas ele não é somente o maior presidente de todos os tempos no Brasil. Ele é o maior político de todos os tempos no Brasil, né? Porque o que ele fez e faz, sobretudo pela população pobre, exatamente porque ele já foi pobre, não teve nenhum presidente antes que tenha passado necessidade como ele passou na infância, na adolescência e tudo, então ele sabe onde o calo aperta, ele faz o máximo que ele pode pelos mais pobres, pelos mais necessitados. E é tudo que se precisa nesse país. O que se precisa nesse país é gente que faça pelos pobres, né? Para diminuir as desigualdades sociais, para melhorar a distribuição de renda, para que pobre tenha saúde, para que pobre tenha educação, para que pobre tenha políticas específicas como o Bolsa Família, como o reajuste do salário mínimo acima da inflação, né? E tantas outras que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva implantou, né? Então, é um orgulho para esse país ter um homem como o Luiz Inácio Lula da Silva, né? Ter sido honrado já há 10 anos de mandato, 8 dos 2 primeiros mandatos e 2 agora do terceiro mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Se ele não tivesse sido preso sem justificativa e ele fosse candidato em 2018, ele ganhava. Então a gente tinha mais 4 anos de Lula e não 4 anos do deplorável Jair Messias Bolsonaro, né? Isso poderia ter feito toda a diferença no país, porque, entre outras coisas, o Lula ia saber tratar com devido respeito a Covid-19, e coisa que o senhor genocida não fez. Então, viva Luiz Inácio Lula da Silva. Muitos anos para você, meu presidente, né? E que você ainda possa fazer muito por todos nós, mas sobretudo pelo povo mais sofrido desse país. Eu sou o Luiz Felipe Chateaubriand, eu agradeço pela atenção. Aqui no canal nós temos mais de 800 vídeos sobre diversos assuntos. Se você puder me honrar assistindo um desses vídeos ou alguns desses vídeos, né, eu ficaria muito grato. Muito obrigado pela assistência deste vídeo.